Olá pessoal, hoje venho falar um bocadinho do último livro que eu terminei, que foi O Velho e o Mar, do escritor americano Ernest Hemingway. Um livro publicado em 1952 e, sem dúvida, uma das grandes razões para, anos mais tarde, ele ter sido homenageado com o Prémio Nobel da Literatura. Este foi o último livro que o Hemingway publicou em vida. E é um livro bastante curtinho, uma novela, pequeno romance, mas que não se sabe bem como descrever este livro. E os críticos também se dividem aqui em relação a este livro. Eu já li alguns livros do Hemingway e passo a mostrar. Portanto, eu li um dos seus grandes romances, Por Quem os Sinos Dobram, também aqui uma edição da Livros do Brasil, já foi há mesmo muitos anos. Eu tive uma fase de ler Hemingway. Aqui há uns 5, 6 anos eu li alguns livros dele e depois parei e só agora voltei a ele com este O Velho e o Mar. Depois, aquele que talvez seja o meu favorito, O Sol Nasce Sempre, Fiesta. Magnífico este livro. Curto, mas completamente diferente do Velho e o Mar. Um livro com bastante mais complexidade, sem dúvida. E por fim, O Adeus às Armas. Também gostei bastante. Como eu disse, eu tive uma fase de ler Hemingway aqui há uns anos, mas depois parei. E posso até dizer que o Hemingway foi, ou é, dos poucos escritores a quem eu atribuí sempre 5 estrelas. Portanto, todos os seus livros para mim foram fenomenais. E o certo é que cheguei a este, O Velho e o Mar, e não o tenho como favorito. Não dei as 5 estrelas que representam então precisamente isso. Posso dizer que eu li este livro em abril, pela primeira vez este ano. Não fiz vídeo logo aqui para o canal porque mal terminei eu senti necessidade de reler este livro. Senti que talvez numa releitura conseguisse apreciar mais o livro e talvez algo tivesse falhado nessa primeira leitura. O certo é que a releitura não se proporcionou logo, não consegui gravar, depois meteram-se as férias, não consegui então trazer aqui essa opinião, mas aqui há uns dias consegui ler este livro e agora trago aqui a opinião. Eu, idealmente, leria este livro de uma assentada. Pelo menos foi isso que eu quis fazer aqui nesta segunda leitura, mas o certo é que não aconteceu. Portanto, eu comecei a ler este livro de noite, li mais de metade do livro, se não estou em erro, mas depois também já fiquei um bocadinho cansado, tive que terminar na manhã seguinte. Curioso é que aquela edição que eu tenho dos 1001 livros para ler antes de morrer, que está ali em cima, eles dizem precisamente isso. É um livro que eles recomendam ler de uma assentada. E eu concordo. Acho que faz todo o sentido. Portanto, O Velho e o Mar. Eu vou pousar aqui atrás no sofá. Antes de eu pousar ali no sofá, eu vou só ler aqui a primeira frase. Portanto, o livro começa da seguinte forma. Muito semelhante, devo dizer, aos contos infantis, com a palavra era. Então o livro começa assim. Era um velho que pescava sozinho, num esquife, na corrente do Golfo, e saíra a viajar por 84 dias sem apanhar um peixe. Devo dizer que eu fiquei muito contente quando abri o livro, que apesar de tudo não tem a primeira página, que diz qual o ano de edição. Não faço ideia qual é o ano de edição desta edição em particular da Livros do Brasil, mas fiquei mesmo muito contente quando vi que a tradução e o prefácio estiveram a cargo de Jorge de Sena. Mesmo no último Livros Novos, vocês puderam ver vários livros que eu adquiri dele. E também tem aqui ilustrações de Bernardo Marques, sendo então a ilustração da capa um exemplo. São ilustrações belíssimas, mesmo muito, muito bonitas. Todas elas com este tom de fundo turquesa. Não sei bem qual será esta cor. Mas tudo muito, muito bonito. E aqui temos então o nosso personagem principal, Santiago, retratado no seu esquife em alto mar. Como vocês viram então com esta primeira frase, o Hemingway resume de forma muito eficaz, muito sucinta, a história do Santiago até ao início do livro. Portanto, é um homem sozinho, de facto é. O Santiago era um homem viúvo que pescava na corrente do Golfo e que estava há 84 dias sem conseguir apanhar um peixe. Um pouco mais à frente nós somos introduzidos ao personagem do Manolim, que seria aqui um rapazinho, bastante novo ainda, que teria feito companhia ao Santiago durante 40 dias, mas como o Santiago estava numa maré de azar, os pais do Manolim quase que o obrigaram a deixar o velhote e passar a pescar noutro barco com mais sorte. Nós notamos logo uma afeição muito, muito, muito grande do rapaz pelo Santiago e é belíssimo, porque de certa forma nos mostra como devemos encarar a velhice, uma fonte de sabedoria, uma fonte de experiência e não uma fonte de obstáculos e problemas, que é como muitas vezes as pessoas encaram a velhice. Portanto, nesse aspecto aí está uma
leitura bastante simples que se pode fazer de imediato da leitura deste livro. Mas o livro não é só sobre isso. Apesar de ser um livro bastante curto, ainda consegue trazer aqui bastantes temas para a mesa. O Santiago, como eu já disse, já não pescava um peixe há 84 dias, mas ele tem a garra, a ambição de pescar de novo, de voltar a ser o grande Santiago, aquele grande pescador. E ele tem de facto essa fama. Sozinho, portanto, sem se fazer acompanhar do rapaz, do Manolim, ele parte para o mar, prepara tudo de forma muito metódica. De certa forma, ele já começa a ser gozado nesta terra cubana à qual ele pertence. As pessoas já o olham com alguma troça. Ele não vai abaixo, ele parte para o mar, ele quer pescar o maior peixe que alguma vez pescou. E de facto, sem dar grandes spoilers, não é? Mas é isso que acontece. Portanto, talvez vocês tivessem a impressão que o peixe aqui da capa, como eu, seria um espadarte. Não é. Portanto, o peixe retratado no Velho Mar é um marlim. Não sei qual será o nome exato em português, mas de facto é esse. Eu não sei se alguma vez o Hemingway refere esse facto, acredito que sim, mas já não me lembro. Mas é uma espécie completamente diferente do espadarte, mas também tem então este bico bastante proeminente, nariz, bastante proeminente e grandes barbatanas. O Santiago parte para o mar e consegue, com alguma dificuldade, pescar o maior peixe que ele alguma vez pescou. Um peixe gigantesco, maior do que o seu próprio barco. E é maravilhosa a forma como Hemingway descreve este grande duelo destas duas entidades. Um homem que representa toda a humanidade e este peixe que representa toda a natureza. Portanto, é um homem, de certa forma, contra os elementos. Não só contra este peixe, mas contra o mar, as condições adversas, o calor, tudo isto a contribuir para a sua grande dificuldade, não só do seu ofício, mas do seu modo de viver, não é? O Santiago, curiosamente, idolatra um jogador de beisebol americano chamado Joe DiMaggio. E vocês provavelmente conhecem esse homem, uma vez que foi um dos homens com quem a Marilyn se relacionou. E um grande apaixonado pela Marilyn, apesar da sua relação não ter corrido nada bem, mas um homem sempre devoto à Marilyn Monroe. Mas além então desse facto da sua vida pessoal, o Joe DiMaggio era considerado um dos grandes jogadores de beisebol de sempre. O Joe DiMaggio não falha. E o Santiago, seguindo então as equipas de beisebol americano, tem neste homem americano um grande ídolo, apesar de provavelmente ser mais novo do que ele até. E depois o elo é ainda reforçado pelo facto do Joe DiMaggio, ou pelo menos ele nos dizer, que o pai, neste caso, seria pescador. Portanto, existe aqui um elo bastante forte entre aquele jogador cheio de sucesso americano, tão distante esta imagem, do pobre Santiago aqui a pescar sozinho no mar. E é bastante curioso. E tive que ir pesquisar quem seria este DiMaggio que ele tanto falava e, de facto, confirmou-se que era esse homem com quem a Marilyn Monroe se relacionou. E eu talvez tivesse a expectativa de que este livro, passada esta parte, terminaria, não é? Portanto, que o livro seria só sobre este grande duelo homem-peixe. E a verdade é que não é isso que acontece. A grande luta do Santiago acontece momentos mais tarde. E eu não vou revelar, também não quero discutir muito do livro em termos de pormenores, porque o livro é bastante curto, vocês leem isto numa assentada, como eu já referi. O Hemingway, além disso, consegue pincelar aqui algumas vinhetas do passado do Santiago, em África, principalmente. O Santiago frequentemente refere leões nas praias, a brincar, a dormir, algo de muito paradisíaco, talvez, e é algo que ele relembra com alguma felicidade. E, ao mesmo tempo, temos também as descrições que o Hemingway faz dos pássaros, que de certa forma são testemunhas desta aventura do Santiago. Ele não está sozinho contra o peixe, ele não está sozinho contra os elementos, ele tem estes pássaros, estes passarinhos, como testemunhas. Num dado momento, nós apercebemos que o Santiago começa a falar consigo próprio e até a falar com o peixe. E não sabemos sequer se é o peixe a responder-nos, se é o Santiago a responder pelo peixe, mas é algo bastante interessante.
talvez aí tenha ficado um bocadinho difícil de perceber pela própria barreira da linguagem. Não que o Jorge Sena tenha feito um mau trabalho de tradução, nada disso, longe disso, aliás. Mas acredito que ler este livro no original permita ainda mais interpretações, ter acesso a ainda mais camadas, sem qualquer dúvida, não é? Qualquer tradução funciona quase como um filtro, nós não vemos tudo da obra. Tendo capacidade de ler no original, acho que faz todo sentido ler este livro no original. Infelizmente, no meu caso, não se proporcionou. Um dia será lido no inglês original, sem dúvida. Já o Santiago, bastante debilitado, quer a nível físico, quer a nível mental, e as descrições são atrozes, não é? Portanto, desde queimbras, cortes nas mãos, o calor insuportável, a falta de água, a falta de alimento. O Santiago tem que consumir peixe cru que ele apanha nas pequenas linhas. O peixe é tão gigantesco, este marlin que ele pesca é tão grande, que ele tem que puxar o fio, agarrá-lo contra as costas, prendê-lo contra os membros, para de certa forma ter a força necessária para segurar o peixe. E é assim uma luta que lembra muito, não é? Vários mitos, mas também as próprias histórias da Bíblia. Acaba por ser a história de um homem frágil, apesar de tudo frágil, contra um grande gigante. Portanto, aqui uma representação talvez de um David e de um Golias, entre outras histórias da Bíblia. E essa parte é fabulosa. Mas sim, surpreendeu-me esse facto em particular do livro, da grande dificuldade do Santiago não ser propriamente o pescar este peixe. Não é? Seria tudo o que vinha depois. Enfim, falar agora um bocadinho do porquê de eu não ter adorado este livro como se calhar estivesse à espera, tendo em conta o meu histórico com o Hemingway. Ele é um livro bastante simples. Eu depois até vou ler aqui a introdução que o Jorge Sena faz, pelo menos uma parte, para vocês também perceberem que o Jorge Sena considerava este livro também bastante singelo, bastante simples na sua abordagem. Mas, tendo escrito esta introdução em 56, e o livro foi publicado em 52, não se esqueçam, ele já considerava este livro como uma grande obra-prima da literatura. E eu não sei se realmente o considero, não sei se há algo neste livro que eu não consegui alcançar, e acredito que seja mais isso, mas acredito também que este livro inspirou muitos outros livros. E essa literatura inspirada num velho mar chegou até aos dias de hoje. Eu já não me sinto tão inovadora como se calhar foi quando o Hemingway escreveu. É um livro que está próximo de um príncipezinho, de um homem que plantava árvores, desse género de histórias bastante simples que uma criança com 10, 12 anos conseguiria facilmente ler e tirar uma mensagem. Talvez não fizesse uma leitura exaustiva do livro, mas conseguiria fazer a sua própria leitura sem qualquer dificuldade. E O Velho e o Mar é precisamente um livro bastante simples, é um livro singelo, é um livro com pouca ambição, apesar de ter temas bastante importantes, e uma grande complexidade, talvez subentendida, que de facto tem, não é? Que nós conseguimos perceber, mas ao mesmo tempo a abordagem não é a mais complexa. Portanto, o Hemingway sempre foi muito sucinto. Vocês viram, precisamente na primeira frase, como ele consegue pintar todo um quadro com 3 pinceladas, sem qualquer problema. Mas é um livro que, pelo menos a mim, não consigo sequer colocar ao nível do resto que eu li dele. De certa forma, acho que fico um pouco... Não vou dizer chateado, longe disso, mas acho que fico um pouco surpreendido, talvez, de este ser o livro pelo qual ele é mais famoso e não Por Quem os Sinos Dobram ou até O Adeus às Armas, esses outros livros que eu também li e que achei sensacionais. E também, não que sejam difíceis de ler, na verdade, não é? Mas com uma ambição bastante diferente. Como prometido, passo-vos a ler então a introdução que o Jorge Sena fez para este livro. Vamos então a isto. Quando a decisão de reeditar-se esta obra admirável me apresentou a oportunidade de ser eu desta vez a traduzi-la, com alegria aceitei esse trabalho, que o é, porquanto traduzir Hemingway tem sido um dos meus gostos e uma das minhas honras de tradutor. E em particular este pequeno romance passa por ser uma obra-prima da literatura contemporânea e talvez que o tempo ponha entre as obras-primas da literatura universal.
Pode dizer-se que em toda a parte, e independentemente de felizes ou infelizes traduções, público e crítica receberam com entusiasmo este livro. Não é, no entanto, uma obra extensa, de ação complexa, de variado e movimentado ambiente. É antes um breve poema, em prosa, ou uma epopeia de simples trama, singelamente narrada. Mas é, por outro lado, muito mais do que isso, um breviário nobilíssimo da dignidade humana, escrito com a mais requintada das artes. Eu não sei se as novas edições do Velho e o Mar trazem esta introdução de Jorge Sena, mas de facto vale a pena. Depois ele entra um pouco mais nos detalhes da história. Mas é como ele diz, não é uma história de grande ambição em termos de complexidade, em termos de dificuldade, de riqueza, de detalhes, não é nada disso. Ele descreve como um poema em prosa. E talvez tenha sido essa precisamente a minha limitação, ou ainda seja, quem sabe numa futura leitura eu não venha a apreciar o livro e lhe dê realmente o reconhecimento que ele merece. Digam-me se vocês já leram este livro, ou se já leram um dos outros que eu mostrei neste vídeo. Se leram outro, qualquer, e que queiram recomendar, recomendem também. Nós temos mais livros do Hemingway cá em casa, em inglês, e eu faço questão de ler Hemingway, de agora em diante, em inglês, e trazer aqui a opinião para o canal. Tenho bastante curiosidade, não só com os contos, mas principalmente com os textos dele de não ficção. Perceber como é que era o pensamento deste escritor americano, que talvez agora seja um pouco desdenhado, apesar de, no seu tempo, ele ser considerado o grande escritor. Um dia voltarei então a este livro, seguramente no original. Se tiverem outras recomendações, então, do Hemingway, façam-nas, por favor, que eu vou gostar de saber. Eu estou a ler então a Ilíada, já não falta assim tanto, a ler o livro do James Baldwin, que eu acho que referi só no Instagram, portanto eu não cheguei a dizer aqui em nenhum vídeo do canal, mas eu estou a ler o Go Tell It on a Mountain, do James Baldwin. Estou a ler a edição da Everyman's Library, que eu incluí nos 12 livros para 2023. Espero trazer também a opinião em breve. E o livro do Rimbaud, que está a ser uma leitura bastante lenta, mas que também me está a acompanhar. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Sintam-se à vontade para comentar, para discordar de mim, para concordar comigo. O que quiserem, deixem nos comentários, que eu vou gostar bastante de ler. Espero que com vocês esteja tudo bem e vemos então num próximo vídeo. Ok? Tchau, pessoal!